Senhor e Salvador da nossa vida. Quero compartilhar uma palavra com vocês. Os músicos podem tomar seus lugares. Glória a Deus. Eu estive nessa madrugada orando, falando com Deus. E hoje de manhã tivemos uma aula muito boa, espetacular na escola bíblica. Pena que você não veio para participar. De tamanho conhecimento e tão profundeza das coisas de Deus. Gente, é tempo de despertar. E hoje à tarde orando a Deus, falei: Senhor, preciso levar uma palavra para o teu povo. As almas são duas. E esta preocupação que deve envolver a vida de muitos pastores comprometidos com a palavra. Senhor, tenho que conduzir os teus filhos diante do Senhor. O alimento que eles precisam, Senhor, eu não tenho como dar. O Senhor me dá para me entregar para eles. E essa preocupação vem cada dia mais apertando o nosso coração, porque nosso propósito é estarmos eternamente com Deus. Quando Jesus implantou a igreja, foi com esse propósito, de que as portas do inferno não tivessem poder sobre a igreja. Mas muitas invenções foram colocadas no meio da igreja de Cristo, e a fé das pessoas foram diluída, e a fé foi desvirtuada. E as pessoas às vezes vêm para a igreja procurando alguma coisa que solucione o seu ontem, nem o amanhã. Eu quero alguma coisa que Deus faça por mim para resolver meu ontem. Mas ninguém se preocupa com a parte espiritual, só com o natural e o material. Já de um tempo já se vem pregando em prosperidade, em riqueza, você vai para alcançar. Mas eu não, já li as Bíblias tantas vezes, não consigo, estou terminando mais uma vez, e não achei lugar nenhum o Senhor falando para a gente conquistar esse mundo. Bem pelo contrário, não é para nós conquistarmos o mundo, é para nós conquistarmos o reino de Deus. A juntar tesouro lá em cima, não aqui na terra, onde a traça, a ferrugem corrói e os ladrões escavam e roubam. E as pessoas às vezes ficam perturbadas: o que está acontecendo? Quando aqui nós fizemos uma campanha de prosperidade em 32 anos? Alguém se lembra? Como é que eu vou pregar contra a palavra de Deus? Você vai ser rico. Você vai ser, meu irmão, você pode ser rico de fé, e Deus te acrescenta as riquezas naturais, mas a prioridade é a salvação da tua alma. A igreja foi implantada para a salvação, para a cura do teu espírito, a renovação da sua alma. Entenda isso. Mas isso foi distorcido e as pessoas ficam todas perturbadas. Aí é fácil de enganar. E quantos enganadores, e quantos mercenários hoje. Nós vamos olhar para a palavra de Deus, e o que o Espírito Santo colocou no meu coração e diz: fala para os meus filhos, para os meus amados, para aqueles que querem estar comigo na eternidade, que a escolha é feita agora, e quem escolhe o seu destino é você mesmo. Eu gostaria que você dissesse bem alto: eu escolho o meu destino. Diga: não é o pastor que escolhe o meu destino, sou eu mesmo. É você que escolhe sair daqui para algum lugar. Você vai sair daqui e fala: eu vou comer um lanche. Você vai, o destino: eu vou sair daqui e vou para casa. Eu vou sair daqui e vou a tal lugar. É um destino, você decidiu. Assim também é com a nossa eternidade. Somos nós que decidimos a nossa eternidade. Jesus já preparou tudo para nós passarmos a eternidade com Ele. Agora, nem todos querem passar a eternidade com Jesus, porque as escolhas que se fazem, em vez de aproximar, distanciam. Então diga comigo: Espírito Santo, Deus Consolador, Revelador das verdades sagradas,
Eu quero ouvir tua palavra. Fala no meu coração. Me ajuda a decidir as minhas escolhas para eu estar eternamente contigo. Eu desejo, no nome de Jesus. Então vamos à parábola que Jesus colocou para que nós pudéssemos pensar nisso. Evangelho de Lucas, capítulo 16, verso 19, até encerrar o texto. Ora, havia um homem rico que vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que, morrendo o mendigo, morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não tenham, ou melhor, não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Você pode dizer glória a Jesus? Nós vamos orar nesse instante. Você tem 2 opções: ou se assentar ou se ajoelhar. Faça aquilo que você deseja. Vamos falar com o Senhor. Santo, 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 nós te adoramos em espírito e em verdade. E este momento para nós, Senhor, é muito importante, porque vamos ouvir, Senhor, o que o Senhor tem para falar conosco. Já vimos o discurso desse texto, dessa parábola que o Senhor contou, e nós queremos estar com o nosso coração preparado, aberto, e com a nossa mente, Pai, refrigerada para entender os princípios da eternidade. Olha, Senhor, para cada um de nós, perdoa nossos pecados e falhas, e dá-nos o entendimento das coisas celestiais e eternas. Olha, Senhor, para cada alma eterna que está aqui, cobre eles com a tua graça, com a tua misericórdia. Repreende, Pai, todo o desvio agora do pensamento, todo cansaço, todo bloqueio, todo intento que possa tirar a atenção dos teus filhos, Pai, com relação à tua palavra, aos teus preceitos, à tua direção. Ó Espírito Santo, no nome de Jesus,
Usa a minha vida, fala com os teus filhos, porque o Senhor tem tanto cuidado de nós. Continua, Senhor, com esta graça maravilhosa sobre a nossa vida, a fim de nos preparar para estarmos contigo na eternidade. Oramos no nome de Jesus, agradecidos pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua misericórdia, pelo teu favor. Em nome de Jesus, agradecemos, Pai, hoje e sempre. Amém e amém. Pode se assentar. Jesus contou muitas parábolas. A parábola é uma história comparativa, aludindo a algo maior, uma coisa que todos podem entender no raso, mas apontando para uma coisa muito maior. E esta é uma das parábolas mais fantásticas que Jesus contou, de uma forma tão simples, que qualquer pequeno pode entender. Deus tem um grande amor para cada um de nós. O amor de Deus é imensurável, um amor tremendo. E Ele quer que todos que se achegam a Jesus participem da eternidade. Então Ele traz estes ensinamentos a fim de nos despertar e de dizer: vocês são importantes para mim. E saibam que tudo que Deus pôde fazer, preparando para a nossa eternidade, já está feito, já está consumado. Agora depende de mim e de você. Diga assim: a minha eternidade depende da minha escolha. É você que vai determinar aonde você quer passar a eternidade. É muito claro esta parábola, muito simples para entender. Jesus conta que dois personagens se apresentam nessa parábola, e um deles era um pobre mendigo chamado Lázaro. Lázaro quer dizer o nome: o Senhor é minha ajuda. Olha, forte, né? O Senhor é a minha ajuda. Às vezes as pessoas fazem alguma conotação, né? Esse nome, a questão não é o nome, são as escolhas. Eu me chamo Jesus, mas se eu não escolher Jesus, veja bem, escolha é algo fundamental para a nossa vida. O que eu escolho? Onde eu escolhi andar? Com quem que eu estou andando? A quem que eu estou ouvindo? O que eu estou pensando? Escolha. O nome não dá garantia. Porque há tempos atrás ouvi uma pesquisa de muitos homens com o nome de Jesus, e a maioria deles com a vida totalmente lascada. Quem já ouviu uma pesquisa dessa daí? Não? Pessoas com o nome de Jesus, pessoas pobres, pessoas problemáticas, pessoas doentes. Eu sou regra, exceção de regra, porque eu decidi, eu não decidi chamar Jesus, meus pais puseram o nome, mas eu decidi andar com Jesus, ser de Jesus, ouvir Jesus, escolher Jesus. E Ele fez uma mudança na minha vida, na minha história, na minha casa, na minha família, e continua por sua graça e misericórdia ainda me conduzindo. E eu tenho certeza que até a eternidade eu estarei com Ele. Eu tenho certeza, é a minha convicção maior. E diz que este Lázaro era um pobre, era um mendigo, e queria comer das migalhas que caía. Aquele que ia lá pedir: dá um pouquinho aí do seu alimento para mim. Diz que as chagas eram tantas, quer dizer, a situação dele era tão terrível que os cães lambiam a ferida dele. Mas era uma pessoa que temia Deus, que conhecia Abraão, conhecia Moisés, ouvia as palavras de Deus.
e nunca desistiu da fé, porque era pobre, porque era doente, porque era necessitado. Não, pelo contrário. Dentro daquela situação, ele se manteve numa vida de relacionamento e certeza de que Deus estava com ele. E que Deus tinha o melhor. Isso é viver uma vida de fé. E diz que, num momento como é o ciclo da vida, ele partiu, ele faleceu. E diz que os anjos o recolheram. Veja bem, querido. Você que tem Jesus, que anda com Jesus, que escolheu Jesus. Quando você fechar os olhinhos aqui, os anjos do Senhor vão nos transportar. Pensa nisso. Por isso que eu digo que crente não morre, passa da morte para a vida. E outra, já começa a andar em terceira dimensão, não é? Quantos homens aqui estão querendo fazer os veículos autônomos? Não, isso no céu já existe. Tem os translados dos anjos. Os anjos levou e colocou ele lá no seio de Abraão, no céu, no paraíso, né? Quando Jesus ressuscitou, ele pega esse seio de Abraão e leva para os céus, que chama agora paraíso, que é onde vai as almas daqueles que decidiram, né, andar com Jesus, aceitaram Jesus, andaram e serviram Jesus, tomaram essa decisão, decidiram isso. E aí a vida continuou. E diz também que o rico, tinha outro personagem, é um cara bacana, comia do bom e do melhor, vestia as melhores roupas, sei lá, andava nos melhores animais da época, né? Andava bem, estava tudo bem com ele, nada acontecia com ele, estava tudo legal, ele se sentia, né, confortável, porque o dinheiro, ele traz sombra de segurança, mas não é a segurança. O dinheiro faz sombra, mas não segurança. Porque o dinheiro não pertence a nós. Nós acabamos de ler que o dinheiro pertence a Deus. Acabamos de ler. Mas na sua vivência, mas na sua gestão de vida, estava seguro. Mas o problema não é a riqueza. Ser rico não é pecado. O pecado é viver como se Deus não existisse. Essa foi a falha do rico. O rico pode ir para o céu? Sim ou não? Óbvio. Desde que ele faça a escolha certa, que ele ande com Jesus. Pode. É pecado ser rico? Não. Pecado é colocar a riqueza acima do Senhor. Como aquela outra parábola que Jesus contou, né? O homem fez uma festa, chamou todos os seus amigos, e um atrás do outro começou a dar desculpa depois na hora da festa. Eu comprei uns boi, eu vou levar minhas juntas de boi, eu comprei uma terra, eu preciso ir lá visitar, Aí o Senhor falou, nenhum deles vão participar. Porque aqueles que colocam o dinheiro na frente do Senhor não é digno do reino de Deus. O reino de Deus não se conquista com dinheiro. Não. O reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E a igreja está aqui na terra para informar isso para as pessoas. Você tem que entender. Eu faço parte de um reino em que não há escassez e nem necessidade. Porque o rei me garante minha porção diária. Por isso eu não preciso negociar neste mundo para poder estar bem. Eu preciso confiar no Senhor, porque aquilo que eu precisar Ele vai me guiar, e tudo que eu pôr a mão o Senhor vai fazer prosperar. Isso é dependência de Deus. E diz que o rico morre então. A morte é a niveladora da sociedade.
ninguém escapa. Seja rico, seja pobre, grande, pequeno, gordo, magro, todos vão passar por isso. O problema do rico era viver como se Deus não existisse. Como é que você tem vivido na sua vida? O pior, muitas vezes, é o pobre, ou aquele que se acha que é alguma coisa, se esquecer de Deus. Eu não preciso de Deus. Eu me lembro uma vez que fui evangelizar um cliente, e eu entreguei uma Bíblia para ele. Ele diz: o que é isso? Eu falei: uma Bíblia. Eu falei: essa é a palavra de Deus. Eu falei: não preciso disso não. Desse jeito, disse para ele: não preciso disso não. Eu falei: mas isso daqui, ó, é o que garante toda a tua prosperidade, é a bênção de Deus. Eu falei: não, meu Deus está aqui, ó. Bateu assim. Ele era rico, tinha propriedades, tinha fazendas. Respeitei a posição dele. Falei: então tá bom, mas eu vou te dizer, eu tenho um Deus que me dá a eternidade, e o que você tem acaba, mas o que o meu Deus tem jamais acaba. Deixei assim. Ele ouviu aquilo, não gostou muito, também não me comprou mais, também depois não fui mais na loja dele. É assim que é. Mas deixou uma marca na vida dele, não sei porquê, mas Deus me mandou a fazer isso aí. Então me lembrando, foi o único cliente que eu fiz isso. Você deve conhecer, Celso, lá de Santa Fé do Sul, Zé Preto. Zé Preto, aquela lojona da esquina, eu dou endereço ainda, irmão. Porque às vezes as pessoas contam testemunho e falam: está contando uma lorota. Não, tem endereço. Eu não sei como está a família dele hoje, nem como está a vida dele, mas tive essa ação de Deus de fazer isso. Alguma coisa Deus tratou com ele. Porque a palavra de Deus, quando uma pessoa ouve e ela decide aceitar ou não, não fica só nesse nível aqui, natural. Isso vai para o plano espiritual. Veja bem o que você faz quando você ouve uma instrução de Deus. Quando a palavra de Deus é lida, quando a palavra de Deus é explicada, vê bem o que você vai fazer com ela. Porque não vai ficar aqui, do lado de lá. Aonde estava ali agora os personagens, o rico e o Lázaro, há uma separação. Devido à consideração que se faz, tenho certeza que Lázaro fez a consideração certa, amando a Deus, confiando em Deus, mesmo naquela situação de pobreza, de escassez e de enfermidade. Ele não blasfemou, ele estava ali de condição de pedinte. Às vezes tem muitos pedintes, a gente não sabe a história de cada um, que estão mais ligados a Deus, mais tementes a Deus, de que muitas pessoas dentro de igrejas, ou sobre altares, que só sabem o conhecimento, mas não tem a vida. O que nos distingue não é o que temos, mas quem nós somos diante de Deus. O que marca para a eternidade não é o que temos, o que conquistamos. Porque a vida de um homem não consiste nos bens que ele possui, mas no Deus que ele crê, na fé que ele diz que ter. É isso que consiste a nossa vida, a nossa essência. É isso que vamos levar para lá. Viemos sem nada, vamos voltar sem nada. E temos que entender que o que nós praticamos, o que nós escolhemos e as nossas atitudes é que estão nos determinando para a eternidade, aonde vamos passá-la. É muito bom a gente refletir e falar: puxa, Senhor, fazia tanto tempo que eu não lia essa palavra, fazia tanto tempo que eu não ouvia essa pregação. Puxa vida, pois é. Porque volta e meia o Senhor vem com um espanador do Espírito. Deixa eu tirar a poeirinha para você saber.
que a tua vida está nas minhas mãos. E vir para mim depende de você, da tua escolha. Você determina. A morte é o grande contraste. Ambos morreram. E a morte é o grande nivelador da humanidade. Grandes e pequenos, não tem jeito, vamos todos passar. E quando do outro lado as pessoas ficam muitas vezes aqui, como é que será na eternidade? Ninguém foi para lá, só que Jesus veio de lá. Quero te explicar isso. O único que tem autoridade para falar de céu, de eternidade, chama-se Jesus Cristo, o Filho do homem, o Filho do Deus vivo. Ele veio de lá. Ele que criou com o Pai o céu e a terra, e também fez o abismo para Satanás e os seus anjos. É o único que tem autoridade para falar o que acontece do outro lado. E ele está falando aqui a respeito. Como é que é do outro lado? Eu sei que você já ouviu vários testemunhos com essa facilidade da internet hoje, de pessoas que morreram por algumas horas, foram do outro lado e viram lá abismo, viu lá inferno, viu lá choro, lágrima, ranger de dentes, e viu também paraíso. Quem já ouviu isso? Quem já viu? Pois é. Porque Jesus disse que há. E do outro lado não tem jeito de mudar. E a situação é muito terrível para aqueles que escolhem mal, faz péssimas escolhas. Lázaro está acima e o rico está embaixo. Diz que a hora que ele acorda no lugar chamado Hades, né, lugar dos mortos, ele olha para cima e ele vê quem? Lázaro no seio de Abraão, lá junto com o pai Abraão. Lázaro estava no céu. Aí ele começa a conversar: pai Abraão, o Lázaro aí, Jesus simplifica bem o diálogo aqui, né? O Lázaro aí, eu dava comida para ele lá na porta da minha casa. Eu ajudei o Lázaro. Né? Eu ajudei o Lázaro. Eu dava remédio para ele. A língua dos cachorros. Não tem jeito depois. A Deus ninguém engana. Diga: não consigo enganar a Deus. Consigo. Não dá, não tem jeito. Às vezes Satanás fala: não, porque Deus é amor, porque Deus é isso. Antes de amor, Deus é justiça. Se tem uma coisa que Deus preza, chama justiça. Justiça e santidade. Temos que entender isso. Ele nos ama. Mas se você não se justifica em Cristo Jesus, você não vai para o outro lado, para cima, mas vai para baixo. E ele falou: pai Abraão, pede para o Lázaro molhar. Olha, não pediu nem um copo de água, gente. Olha o desespero, olha a aflição de quem escolhe mal. Ele podia falar: manda o Lázaro pegar um copo d'água e trazer para mim. Ele pediu que o Lázaro molhe a ponta do dedo e põe na minha língua para me refrescar. O que mostra isso? A gravidade da escassez, do sofrimento que ele estava, no fogo que ardia, porque desconsiderou no tempo da sua vida, escolheu mal, o destino da sua eternidade, e não tem como mudar depois. Uma vez decidido, está decidido. E você tem que ir, você tem que cumprir. Quando você quer ir em algum lugar que você não sabe, hoje nós temos a facilidade de ter o Waze, né? O Google Maps, você escreve lá o endereço, né? E aquilo leva você lá no lugar. Não é assim que é? E se você tocar o dedo assim no meio do caminho, você perde a direção, fica perdido. A palavra de Deus é o Waze que Deus deixou para a nossa vida. Nela está aqui a direção, o caminho, as veredas que você vai passar em segurança.
Por isso nós temos que andar orientação dela. Ah, mas por que não faz aqui então isso? Por que não faz isso? Espera lá, está na palavra de Deus? Para que nós temos que fazer aquilo que não está na palavra de Deus? Por que os homens querem caminhar por aquilo que Deus não determina para fazer? Porque satisfaz a carne. Porque satisfaz a carne. Nossa, ontem teve um cultão, eu saí voando. Falou contra o pecado? Falou para você, se você escolher o pecado, você vai para o inferno? Falou que a injustiça não pertence a Deus? Falou que fazer as coisas erradas não vai dar certo no futuro? Não falou nada disso não. Falou. Então está complicado o negócio. O Senhor quer que nós entendamos que Ele nos ama, que Ele nos deu a direção, mas para nós não desviarmos do caminho. E Jesus disse, o endereço é esse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. É por Jesus, é com Jesus, é em Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. O rico naquele tormento, e diz, pai Abraão diz para ele: escute, a decisão foi feita lá embaixo, é na terra que decide para onde vocês querem vir. Você conhece o Moisés? Conheceu o Abraão? Também. Pois é, por que você não obedeceu o que eles ensinou? Mas eu estava nas minhas festanças, né? Eu estava curtindo o mundo. Eu era rico. Eu ia para as farras, eu ia para os lazeres da vida, eu ia para minhas viagens, eu ia para meus prazeres, eu ia para minha... então, pois é. É isso que o Senhor Jesus estava falando para ele. Você quis só o mundo. Você nunca quis andar comigo. Quem não anda com Jesus aqui, não vai se encontrar com Ele do outro lado. Vou repetir. Quem não anda com Jesus aqui, não vai se encontrar com Ele do outro lado. Precisamos compreender. Estamos vivendo os últimos instantes e as pessoas estão brincando de não tem importância, eu faço o que eu quero. Pois é, o rico também estava fazendo o que ele quis, fez tudo o que ele quis e foi para o destino que ele escolheu. Não é isso que Deus quer para nós. Deus quer a eternidade. Então nós não podemos falar, eu faço o que eu quero. Não, eu faço o que deve ser feito, que Deus quer que eu faça. Porque as minhas vontades são ruins. As minhas vontades afastam de Deus. As minhas vontades são prazeres da carne. Por que estamos aqui hoje? Por causa do amor de Jesus, por causa da misericórdia de Deus, porque reconhecemos que fomos perdoados, fomos amados, e temos uma promessa que Jesus disse, que vem nos buscar. Nós não estamos aqui por acaso e nem de graça. Estamos aqui numa expectativa. Eu quero fazer mais e melhor para estar com Ele. Para estar com Ele. Quero que Ele esteja na minha vida, guiando. Que o Senhor fale mesmo comigo. Que a hora que eu for fazer alguma coisa ou falar alguma coisa, que o Senhor esteja governando a minha vida. Me coloca, Senhor. Guardas a porta dos meus lábios para não me falar besteira, para mim não andar murmurando, para mim não andar reclamando. Põe em guarda, Senhor. Repreende, Senhor, toda ação maligna que vem sobre a minha vida, me fazendo desobedecer da Tua vontade. Aí, olha a pegada do rico. Tá bom, pai Abraão, já que não tem jeito, porque tem um grande abismo. Ninguém pode ir daqui para lá e ninguém pode vir de lá para cá. Tem um grande abismo. Entre justo e injusto há um grande abismo. Há um grande abismo espiritual, onde os justos estão na presença do Senhor e os injustos estão fazendo injustiça ainda e cada dia fazendo mais. Por isso o Senhor diz para nós não nos conformarmos com este mundo, mas para renovar a nossa mente pelo poder da palavra dEle.
não vos conformeis com este mundo, o mundo é mau, e aquilo que ele propõe é mau também. Pai Abraão, então, por misericórdia, manda Lázaro voltar lá na casa dos meus pais. Eu tenho 10 irmãos, é isso que ele disse? Ah, muito bem. Eu tenho quantos irmãos? 5 irmãos. Manda o Lázaro ir lá e falar para eles, para que eles não venham para esse lugar de tormento. Aí o pai Abraão disse: se eles não creem em Moisés, se eles não crerem na palavra, muito menos vão acreditar que o morto pode ressuscitar. Isso está escrito: uma vez é dado ao homem o direito de vir, nascer e morrer, e depois disso o juízo de Deus. Não tem esse negócio, vai reencarnar, vai vir na outra. Não vai vir não entra nessa que é engano. É uma vez só, é uma chance só. E uma chance igual a essa, às vezes você não vai ter mais. É reconhecer Jesus e andar com Ele. Nós sabemos o que devemos fazer e o que podemos fazer. E está escrito que até a criança se dá a conhecer do que ela faz, se está certo ou errado. A criança sabe, quanto mais nós que somos adultos. Deus sonda o nosso coração e sabe como nós estamos flertando com o pecado. Ah, só desta vez, ninguém está vendo. Você está equivocado. Parece que os nossos pensamentos carimbam o nosso coração, e Deus está sondando. Cuidado. O Senhor está dizendo: filho, não brinca, só falta mais um pouquinho. Então resiste, ser fiel até a morte, e eu dar-te-ei a coroa da vida. Pai Abraão, manda lá. Eu não quero que os meus irmãos venham para cá, pai Abraão. E que pai Abraão está dizendo? A palavra de Deus, ela é suficiente para determinar o nosso futuro, a nossa eternidade. Não tem essa: ah, eu estou crendo porque eu escutei uma profecia, eu estou crendo porque o cara ressuscitou lá e Deus mandou falar para mim. Eu já vi isso aí em velórios. Às vezes a pessoa morre, e outros que são da família, que acreditam no espiritismo, eles vêm com os papelzinhos escritos: não chore, porque aqui eu estou bem. Já viram isso? Já, né? Então, é praxe para consolar a pessoa. Ninguém pode determinar que o outro está bem ou se não. Não tem esse negócio. Acabou. Ali partiu para lá, só Deus sabe. O que nós gostamos de crer é que a pessoa esteja nos braços do Senhor. Isso nós gostamos de afirmar: está nos braços do Senhor. Eu afirmo isso. Quando a pessoa aceitou Jesus, obedeceu a palavra, vivia uma vida ilibada dentro da palavra de Deus, falo. E para o outro lado, também está no controle de Deus? Sim ou não? Sim. Então nós não podemos julgar as pessoas que partem, as pessoas que morrem. Ah, isso daí morreu do jeito que morreu, vai para o inferno. Nós não temos esse direito de fazer isso. Você não sabe a vida espiritual e a confissão que a pessoa tem. Se de repente na hora da morte de Jesus me perdoa, eu te aceito como meu único suficiente Salvador, que a pessoa tem consciência, quem somos nós para falar que o Senhor condenou ela? Mas muitas vezes não dá tempo. A pessoa fala: não, eu não vou aceitar Jesus, eu não vou me batizar, eu vou viver a vida assim mesmo. Você sabe quanto tempo te resta? Quem sabe aqui quantos minutos te resta de vida? Nenhum de nós. Aí, né, os mais idosos, né, como eu e o Zenando, nossa, nós estamos chegando perto, né? Quem sabe a nossa senha, né? Mas quantos já foram que nós já enterrou? É tudo novo. Pensa nisso, irmão.
Ninguém tem garantia em quanto tempo. Isso é um mistério que Deus colocou para nós, ao ouvirmos a sua palavra, a sua voz e os seus ensinamentos, acatarmos e começarmos a viver. Senhor, eu estou vivendo a tua dependência. Nossa, está difícil, hein? Nossa, amanhã tem uma conta para pagar. Senhor, eu estou com essa enfermidade, passando esse mal. Louvado seja o teu nome, Senhor. Isso é vida de fé, irmão. Jesus nunca disse que ia nos livrar do problema. Ele nunca disse, se ele lê a palavra, que um filho dele não ia passar necessidade, não ia passar dificuldade. Nunca disse isso. As pessoas que somam isso: ah, se eu sou filho de Deus, então comigo não vai acontecer. Vai sim, vai furar o pneu, vai bater o carro, vai acontecer um monte de coisa. Mas isso não nos descarta de filhos de Deus. Continuamos sendo filhos de Deus. Temos que entender isso. Não é quando a coisa está boa, que a conta está boa, que a saúde está boa, que você é filho de Deus, não. A prova está aqui, que na escassez e na dificuldade, os que temem a Deus continuam sendo filhos de Deus e vão receber galardão de filhos de Deus. Então não te preocupa, meu irmão. As dificuldades vêm e se levantam a cada dia. Do nada, nós enfrentamos problemas. Está tudo bem, de repente vem lá uma coisa. Você fala: meu Deus do céu, chegou a cartinha em casa, mais uma multa de trânsito. A gente está acostumado a andar 60, aí passar um lugar a 50. Agora no lugar que era 50, ele baixa para 40. Você chega, entra no 47, está multado. Olha lá, mas saindo mais 300 do bolso. Estava tudo certo. Consegue entender? Que de repente do nada as coisas viram. Por isso que o crente no Senhor tem que estar preparado, porque as coisas já estão virando. O mundo está virando. A opressão está movendo as pessoas, tentando roubar a fé e trazendo desânimo. A apostasia está em alta hoje. Pessoas que se dizem de Jesus não estão servindo Jesus, não estão adorando Jesus, não estão colocando Jesus em primeiro lugar. Hoje de manhã aqui na aula eu estava prestando atenção. Hoje as pessoas são muito iludidas por tal dos influencers. Sim ou não? Sim. Principalmente os jovens de hoje. Então, a mulher do Henrique. O Henrique é um jogador brasileiro. Está, acho que na Espanha. A mulher dele é influenciadora digital. E os dois se dizem ser cristãos evangélicos. E os dois foram criticados na internet porque eles participaram de uma festa de Halloween. Festa de Halloween é coisa das bruxas, é coisa de demônio. Quantas vezes você ouviu pregar aqui contra isso? Mas os pais parece que entram por aqui e saem por aqui. Não, é festa, não dá nada não, moço. Como diz o meu irmão ali atrás. Não dá nada não, moço. Dá sim. Mundo espiritual. Mundo espiritual. Liberando demônios para que as crianças fiquem sediadas por eles. Vou voltar no negócio lá. Criticaram. O Hendrick e a sua esposa foram para uma festa de Halloween, os dois vestidos de Chuck, aquele boneco assassino. Os crentes estão fazendo isso, gente. Sabe o que é isso? Aberração da apostasia. Não, nós é crente, nós é batizado, nós até tomou ceia. Pois é, estão condenando a si mesmo. E aí a hora que entra uma festa mundana, lá estão eles, para aparecer, né, no vídeo, para visualização, para monetização, para receber. E o povo está vendo e diz: ah, se o Hendrick foi, a mulher dele foi, por que nós não pode ir também? Gente, estão seguindo as pessoas erradas. Você tem que seguir Jesus. Bons tempos era aquele que quando todos seguiam Jesus. Eu continuo batendo nessa tecla. Larga de seguir as pessoas, sigam Jesus. E as pessoas estão achando que é interessante. E quantos outros figurões que dizem que se convertem aí, mas a vida mundana deles não sai deles. A apostasia desenfreada, um sinal
imenso, que Jesus disse: virá apostasia. Antes da minha volta, vai ser uma apostasia. Todo mundo vai falar que me ama, que me serve, mas o coração deles não está em mim, porque tudo que der o mundo para fazer, eles vão estar fazendo. Então você tem que se policiar. Olha lá. E se numa situação dessa o cara morre, vestido de boneco de church? Jesus da glória. Vai chegar lá no céu e falar assim: tá aqui, tá, ó. Só que Deus sonda o coração. Muitas vezes o estereótipo não revela quem nós somos. É o que está aqui, é o que escolhemos, é o que falamos, é como nos lidamos. Então muito cuidado de olhar para as pessoas que estão se satisfazendo com as coisas malignas e terrenas, e você se encantar com isso. Mas está todo mundo fazendo. A gente sempre pregou que bebida não é uma coisa de Deus. Bebida alcoólica não deve entrar no lar das pessoas. Agora a igreja está abrindo aí. Não, é festa, uma bebidinha social. Gente, é uma carnalidade. Nenhum alcoólatra começou bebendo numa garrafa. Começou numa tampinha, e socialmente. É por aí que entra Satanás. Ele não precisa de um espaço grande, é uma brechinha. Mas é a igreja. A igreja não vive isso não. São os falsos que estão dentro da igreja, que estão comunicando isso. E uma liderança frouxa que está falando que isso não tem importância. Tem importância sim. Tem muita importância. Vamos cuidar, porque o Senhor disse: cuidado, para que vocês não sejam enganados. E o engano é a coisa que mais está assolando também, depois da apostasia, que já junta tudo, é o engano. As pessoas estão sendo enganadas, porque uma igreja daquela, um cara que tem aqueles milhares de visualização, pode ficar autoridade espiritual, praticando aquilo que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Jesus disse: pelos frutos você conhece a árvore. Não é pela fronda da árvore, pelo tamanho que ela tem. Não, é pelos frutos que produz. Jesus, quando sentiu fome, procurou numa figueira um fruto. Não tinha fruto, só tinha folha. O que Jesus fez com ela? Linda, maravilhosa. Nunca mais vai nascer fruto de ti. Ela secou, no outro dia não tinha nem folha, caiu tudo. Cuidado, que você fica olhando para aquilo que só tem aparência, mas não tem fruto. Muito cuidado, porque de repente você pode estar sendo iludido que nem o rico. Nós temos que ter esse discernimento. Nem clamando pelos irmãos, o pai Abraão não deu a chance para ele. Falou: não tem jeito, é a palavra que decide. E hoje é tempo de ouvir e de obedecer a palavra de Deus. A eternidade é real. Temos que entender: céu e inferno não são metáforas, são realidades. Céu e inferno não é metáfora, é realidade. A fé é a diferença. A riqueza, a pobreza ou as obras fazem parte da nossa vida, mas a que faz a diferença é a fé que nós temos. Tem muito rico pobre, mas tem muito pobre rico da graça de Deus. Eu sou um deles. Confia na graça, espera na graça. O Senhor está às portas. De repente, eu recebo um telefonema: pastor, faleceu, vem aqui fazer uma oração. Opa, vou lá. Ou você, né? Vai todo mundo para a igreja, porque o pastor já foi. Já pensou? Coisa boa. Paulo disse: para mim o morrer é lucro, o viver é Cristo. Mas o morrer é lucro. Crente não tem prejuízo de jeito nenhum. Então entenda isso, prepara, para você não ficar equivocado. Mas Deus é amoroso. Mas se eu estou cometendo um pecadinho desse aqui, tem importância, Deus vai me perdoar. Olha, não é assim. É as tuas escolhas, você está escolhendo. Então
Então muda tuas escolhas, para nós nos encontrarmos juntos do lado de lá. Amém? Quem